Meus amigos, se só na novel foi muito bom ver a cena da Testarossa no conselho e ainda confrontando a miséria, então agora no mangá, onde a gente finalmente pode ver ela desenhada quadro por quadro, tornou melhor ainda. Quem diria, né? Eu falando aqui do mangá de Slime, sendo que eu quase nunca falo dele. Eu, na verdade, já queria falar do mangá de Slime há muito tempo, desde que as 3 primordiais apareceram. Mas desde aquele dia que eu tentei fazer vídeo sobre, aconteceu algumas merdas naquele dia que eu não consegui fazer vídeo sobre, e nos capítulos seguintes eu simplesmente não senti que precisava fazer vídeo, ou simplesmente não conseguia, ou acontecia alguma coisa que me impedia de fazer vídeo sobre. Mas então saiu esse novo capítulo de Slime, eu gostei bastante dele e falei, não, agora sim eu vou fazer. Meio que pra compensar pelo fato de que eu não trouxe do capítulo onde as 3 primordiais finalmente apareceram, eu vou falar desse capítulo onde a Testarossa foi a estrela. O capítulo começa exatamente de onde terminou o outro, que foi quando a Arúmina saiu do local junto com os subordinados dela para lutar contra o Laplace e os outros palhaços. E ela acabou cometendo um grandíssimo erro, que foi deixar o caixão sagrado dela desprotegido. Com isso, o Yuki, que estava só na sordina, para variar, aproveitou disso para poder roubar a heroína. O que normalmente não deveria ser algo fácil, porque o caixão sagrado ele é feito de partículas espirituais puras. Um monstro qualquer seria incinerado por aquilo, e nem mesmo humanos poderiam tocar naquela coisa. A própria Arúminas ela acaba se queimando quando encosta naquilo, quando ela vai ficar se esfregando naquele caixão. Parando pra pensar um pouco aqui, eu percebi como ela realmente era um pouquinho estranha com esse caixão e com a heroína. Mas isso não seria um problema pro Yuki, afinal ele tinha a anti-skill. E logo quando ele ia libertar a heroína, ele acaba dando uma pequena olhada nela. Ele percebe que ela é um pouquinho familiar para ele, mas ele acaba deixando isso de lado, tira a heroína do caixão e então pega ela para dar um fora. Ele também acaba tendo algumas pequenas dúvidas do porquê o Granbel ou Granville, dependendo da tradução, mas eu vou chamar ele de Granbel porque eu já estou bem acostumado com isso, decidiu dar a heroína, que é praticamente uma carta na manga para ele. Mas sinceramente, agora, já que ele conseguiu a heroína, não fazia muito sentido pensar nisso agora. E é isso, ele simplesmente saiu andando por aí com uma heroína que era forte o suficiente para conseguir selar o Veldora. Ai, como isso vai trazer problemas. Logo após isso, nós vamos para Engrácia, onde o Conselho do Oeste estava num completo caos. Isso porque os soldados que ficaram encarregados de lidar com os demônios que o Guy ele sempre manda para dar um pequeno apavoro nos humanos, tinham simplesmente desaparecido. Os caras evaporaram completamente. E agora eles estavam desprotegidos dos demônios. E assim, normalmente demônios já são perigosos, mas ainda demônios que estão sob o controle de um Lorde Demônio verdadeiro, ainda mais do Guy, com certeza são problemas. Por isso, eles estavam precisando de ajuda. Então, para conseguir um pouco de ordem ali, o orador pede que os conselheiros contatem as nações de origem para assim eles formarem uma força unida contra os demônios. Mas, se eles convocassem um exército, esse exército iria ser liderado pelo representante de Tempest, já que ela teria todo o poder militar. E o representante de Tempest é a Testarossa. Alguém que, com certeza, na visão dessas pessoas, deve ser só um monstro nobre, que eles obviamente não têm total noção da capacidade dela. Ainda mais se você for julgá-la pela aparência. Você olha pra ela, você com certeza não acredita que ela pode liderar uma força tão grande. Mas a Testarossa, ela logo acalma todos ali. E para mostrar que ela realmente tem capacidade de liderar uma força militar, ela acaba chamando o subordinado dela, o Moss, que logo diz que uma frota de dragões dirigíveis acaba de chegar à linha de defesa do norte. Tanto que com a ajuda da Ionmese, a qual ele acaba se referindo como Elfa Superior, eles facilmente iriam acabar lidando com aqueles demônios. Isso logo deixa todos bem aliviados, já que a ajuda estava chegando, mas acaba deixando a Testarossa um pouquinho brava, porque o Moss acabou se referindo a uma amiga jurada do Rimuru como Elfa Superior. Na novel e em algumas outras traduções, ele acaba se referindo a ela como aquela elfa, o que é bem mais desrespeitoso. E isso logo acaba deixando o Moss trancado, porque assim, ele sofre muito na mão da Testarossa. E essa ceninha também já serviu para mostrar como a lealdade dela pelo Rimuru já chegou, naquele nível gigante. Porque só pelo fato do Moss ele ter sido desrespeitoso com algo relacionado ao Rimuru foi o suficiente para deixá-la brava. No fim parece que as coisas estão começando a ficar melhores, que todo mundo ali pode começar a ficar mais calmo. Só que de repente a Testarossa aponta para uma das pessoas dali. E a pessoa que ela apontou era o Johan. E ela até pergunta pra ele, cara, tu achou mesmo que eu não ia notar isso? E quando o cara pergunta do que ela tá o acusando, ela fala de que ele tá atraindo todo mundo ali. E ela fala com esse olhar que, rapaz, além
além de bem desenhado, deu até um negócio aqui. Na mesma hora, o Johan já trancou. Ele tentou dar um migué dizendo que não dá pra confiar em monstros e que no fim a humanidade mesmo que tinha que se virar, mas a Testarossa já logo acabou entregando ele ali, dizendo que ele estava se comunicando com alguém, mas queria saber do porquê que ele tinha enviado uma ordem para destruir a barreira defensiva daquela nação. Barreira essa que era importante para eles conseguirem se defender dos demônios. E logo para provar o que ela acabou falando, um guarda acaba chegando dizendo que monstros estavam invadindo a cidade por vários locais, e tinha uma barreira exatamente feita para esses monstros. Nesse momento todo mundo ali ficou confuso, pois como assim uma pessoa do conselho é a pessoa que destruiu as barreiras que protege eles dos monstros? Mas antes que alguém pudesse questionar o Johan sobre aquilo, acabou aparecendo na sala a gangue de mercenários Filhos de Vert, onde eles nem perguntaram muito, só pediram permissão ali pro Johan, e o Johan simplesmente deu permissão para eles, dizendo que de qualquer jeito, se eles vão destruir tudo, vão ter que fazer isso de forma exuberante. E aí naquele momento todo o conselho já entendeu que, bom, eles estavam tudo ferrados. E inclusive o orador acaba pedindo para que a Testarossa ela fugisse dali em segurança. E quando ela perguntou por quê, ele explica de que os Filhos de Vert não são mercenários comuns, e sim um grupo que ama a glória na guerra. E acima de tudo, o objetivo final deles é invocar Vert, o deus deles, e mergulhá-lo no caos. Eles não sabiam muito sobre essa divindade, mas ela não era exatamente uma divindade, e sim um demônio temível. Inclusive, um dos integrantes dos Filhos de Vert estava conjurando uma magia para invocar esse demônio. Só que, nem um pouco preocupada com isso, e com uma carinha até que meio fofa, a Testarossa acaba falando que invocar um demônio exige um preço bem alto. E se esse demônio ainda fosse poderoso o suficiente para ser chamado de Deus, então o preço não seria qualquer coisa. E até mesmo o orador acaba falando que é exatamente por isso que ele pediu para que ela saísse dali, porque o preço não seria só a vida da garota que está invocando esse Deus, como também a vida de todo mundo ali. E é nesse momento que mais um demônio primordial aparece. Esse na verdade ele já tendo aparecido antes. E essa é a Miséria, a demônio primordial verde, onde o nome ao qual ela é conhecido é Vert. E naquela hora o Johan ele já ficou se achando, já que ela era um demônio primordial. Mas a Testarossa, ela nem se preocupa com isso. Ela até mesmo pergunta pra ele por que ela deveria se preocupar com isso. E o Johan só acha que o instinto de sobrevivência da Testarossa está desligado, por isso que ela não estava tão preocupada assim. Então ele acaba olhando lá para um dos Filhos de Vert e pede que ele ensine uma lição a ela. Só que o Girard, o nome desse cara ao qual o Johan tá falando, ele acaba percebendo um pequeno detalhe, que é que a Miséria não estava se mexendo. Ela estava parada, olhando fixamente para Testarossa. E ele acaba ficando muito confuso com isso, porque era para ela simplesmente estar começando a matar todo mundo ali. Só que aí, finalmente, a Miséria, ela abre a boca e fala diretamente com a Testarossa, perguntando por que ela recebeu um corpo físico. E isso na hora deixa o Girard completamente perplexo, porque a Testarossa está conversando casualmente com a Miséria, alguém que pros olhos dele é praticamente o deus deles. E aí a Testarossa começa a bater um papo tranquilo, mais ou menos, com a Miséria, falando que não era pra chamá-la de Blanc, já que agora ela tinha um nome, e assim como o Diabo, ela preza muito pelo nome que ela recebeu, o que deixa a Miséria até um pouco chocada, já que não é qualquer um que consegue dar um nome pra um demônio primordial. E a Testarossa acaba até mesmo querendo ter uma pequena briguinha com ela. Essa parte, se não me engano, é original do mangá mesmo, isso não acontece na novel, pelo que eu me lembro. Tacando uma pequena energia que a Miséria facilmente desviou. E por sorte o orador ele não morreu porque o Moss estava ali por perto, senão o cara teria sido pego no meio do fogo cruzado. E para a infelicidade do Girard e também do Johan, a Miséria, ela literalmente não ia fazer praticamente nada ali. As ordens dela, do Guy, era de apenas causar um pequeno tumulto ali com os humanos. E entrar numa luta contra aqueles dois demônios ia ser algo que poderia colocar a vida dela em risco. Mas mesmo assim, ela ainda esperava reencontrar a Testarossa, para que assim elas tivessem uma luta e ela não tivesse desculpas esfarrapadas quando perdesse. Coitada, ela realmente acha que venceria. Por isso, depois ela logo faz uma pequena saudação ali e simplesmente vai embora. Sim, ela simplesmente fugiu. E aí o capítulo termina desse jeito meio cômico. E praticamente todo esse plano do Girard e também do Johan indo por água abaixo. Inclusive uma parte até aqui que nem fala no mangá, mas a Miséria tá pouco se fudendo para essas pessoas que são leais a ela. Elas literalmente são só ferramentas para ela conseguir fazer bem o trabalho dela. E bem,
é assim que o capítulo termina. Sinceramente, eu queria que esse capítulo tivesse só algumas páginas a mais pra terminar de adaptar essa parte da Testarossa no conselho, mas se não, acho que já seria demais. Se eu não me engano, esse capítulo já tá com 50 páginas. Mas eu achei esse capítulo muito bom. E o motivo eu acho que eu não preciso nem dizer, né? A Testarossa. Tanto na novel quanto do mangá é muito bom ver ela em ação. Tanto por causa desse jeito dela, quanto porque ela é uma personagem muito boa. Aqui a gente teve só um pequeno vislumbre de como ela é. E quem tá só no mangá e no anime, guardem o que eu digo. Quando chegar na Guerra do Império, ela vai mostrar mesmo do porquê que ela é perigosa e também muito temida. Simplesmente foi muito bom ver ela agindo aqui. Mas, enfim, gente, o que vocês acharam desse capítulo? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então é isso, se você for novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like que ele ajuda pra caramba, não esquece de hypar porque isso também ajuda muito. E então, até o próximo vídeo.